Oi, gente linda! Uma aula especial extra para a gente poder abordar um pouquinho mais sobre a aplicação no melasma. Como foi uma dúvida de um dos alunos da nossa classe online, eu decidi fazer de uma forma dinâmica e interativa, onde eu vou desenhar explicando de forma mais detalhada como que a gente vai fazer a aplicação intradérmica na lesão do melasma, ok? Primeiro eu vou dar uma revisada só no que a gente falou sobre a questão do excesso de produção de melanina, né? Por isso que ocorrem as manchas e o excesso, a hiperpigmentação na região. Nós temos alguns fatores que vão influenciar nisso, na ação da melanogênese. Existem algumas enzimas que estão ligadas diretamente com o excesso da produção de melanina, tá? A tirosinase é a mais conhecida, que vocês sempre escutam por aí. Temos também a TRP1 e a TRP2. O que a gente tem que fazer é justamente adormecer a ação dessas enzimas para que elas não acelerem o processo da produção de melanina e para que a gente consiga deixar esse melanócito adormecido, né? Para que a gente não tenha a hiperpigmentação local resultando no aparecimento da lesão do melasma ou no escurecimento da lesão já existente. Para a gente entrar agora na nossa parte, que eu vou desenhar e mostrar para vocês exatamente como funciona a aplicação nessa lesão, eu preciso que você entenda uma coisa. Existem diversos tipos de melasma. Na realidade, a gente tem eles em planos diferenciados. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso ter um melasma, são 4 tipos. Eu posso ter ele em plano epidérmico, eu posso ter em plano dérmico, eu posso ter ele misto, sendo ele com pigmento tanto na epiderme quanto na derme, com sobrecarga de pigmento, né? Porque pigmento naturalmente nós temos, sobrecarga de pigmento, e também nós temos os indeterminados, que a gente não consegue, através da luz de identificação, saber aonde que está esse pigmento. Assim, esse aí é o mais complexo. Quando a gente fala de melasma epidérmico, é o mais fácil de se tratar. Normalmente é aquele bem escurecido. Você não sabia, né? Não, você lembrou da sua aula teórica. Pois é, quanto mais escuro for essa lesão e a gente tiver regeneração tecidual do epitélio, da parte do nosso tecido da epiderme, a gente consegue facilmente uma melhora no condicionamento dessa lesão. Lembrando que o melasma não tem cura, então a gente trata essa lesão, né? A gente consegue adormecer o melanócito, o excesso de produção, e a gente consegue melhorar muito esse pigmento. Se os nossos melanócitos, né, ou do paciente que estiver em tratamento, se sentir agredido, o que ele vai fazer? Ele vai, como forma de proteção, acelerar novamente a produção de melanina e a gente vai ter o escurecimento novamente daquela lesão, e aí a gente pode ter até uma piora na lesão. Por isso que a gente escuta muito falar sobre efeito rebote na lesão do melasma, porque dependendo do tipo de abordagem que você for realizar para o trato dessa lesão, você acaba agredindo demais aquela região e ao invés de melhorar o condicionamento do melasma, você tem uma piora na lesão. Por isso que quando a gente for realizar a aplicação do melasma de forma intradérmica, né, ou até em tecido epidérmico, dependendo da lesão, da cor dessa lesão, a gente precisa entregar fármaco nos 4 planos de aplicação, nos 4 planos possíveis, né, que a gente pode fazer com a caneta pressurizada para ter alcance total em estrutura epidérmica, em estrutura dérmica, em plano misto, que seria na epiderme e na derme. E como é que a gente sabe que a gente vai ter todos esses alcances? A gente vai fazer a aplicação com diversos tipos de profundidade. Na verdade, a gente vai alcançar níveis diferentes de profundidade. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora aqui desenhando. A gente vai gravar a tela. Eu vou desenhar exatamente como você vai fazendo seus atendimentos. Vamos lá? Como você pode ver agora, essa é a imagem que você tem no seu e-book de protocolos. Essa é a lesão que a gente tem no melasma. Essa lesão, facilmente a gente pode ver que é uma lesão mista, porque a gente tem algumas regiões como essa mais claras, né, e outra região mais escura. Então a gente consegue identificar aqui um melasma misto. Então nesse quadrante a gente sabe que tem um melasma misto. Então, se aqui está mais claro, a gente sabe que aqui provavelmente está na derme, e mais escuro, mais próximo à epiderme.
No restante das regiões desse rosto, onde não tem lesão de melasma, a gente pode, por exemplo, fazer uma biorrevitalização, né? Nessas outras regiões. Aqui a gente sabe que tem também, aqui a gente vai simular que não tem. E nessas outras regiões a gente faria aplicação de ácido hialurônico, por exemplo, puro. E nas lesões é que a gente vai atuar com a mescla para melasma. Somente na lesão é que a gente vai atuar com a mescla para melasma. A gente não vai atuar com a mescla nas regiões em que a gente não tem a lesão, que a gente não tem a mancha. Eu vou apagar aqui e agora a gente vai fazer exatamente como a gente faria as aplicações na região. Lembrando que devemos fazer sempre a aplicação em todos os planos, tendo alcance nesse melasma no epidérmico, no dérmico, né, que seria o caso, e no misto. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai selecionar primeiro o quadrante que a gente vai atuar. A partir daí a gente vai selecionar mais ou menos quadrante de 1 por 1. E nesses quadrantes de 1 por 1, dentro dele, tá até um pouquinho menor que 1 por 1 aqui, né? Mas vamos fingir que tem 1 por 1. E dentro dele a gente vai fazer o quê? Mais 4 planos de aplicações, tá? Então a gente aqui, cada quadrante desse, que normalmente num procedimento normal a gente faz entrega de 2, 3 unidades, dependendo da pele do paciente, na lesão do melasma a gente faz 4 aplicações. E como seriam elas? 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, que vai somar 10 unidades, tá? Então a gente vai ter essa quantidade de disparos, são 4 com quantidades distintas. Quando a gente está vendo que tem um melasma muito mais escurecido, nesse caso a gente poderia fazer, por exemplo, 2 aplicações de 1 unidade cada. Por quê? Porque eu tenho interesse em entregar mais fármaco em estrutura superficial. E aqui onde ele está mais claro, eu vou e aplico 2 e 3 unidades. Excepcionalmente, esse ficaria com menos quantidade. Tá? E aqui eu teria, por exemplo, 7 unidades de fármaco. Aqui, ele tá bem mais clarinho. Eu tenho um pontinho aqui mais escurecido. Aqui eu faria 1. E nesses aqui eu faria por aí 3 unidades cada. O que não seria uma regra a quantidade. Tudo vai depender da coloração dele. Professora, tô confuso, tô confusa. Muita coisa, tá? Melasma 1, 2, o que eu vou fazer até eu pegar e ter mais domínio da técnica? Então eu vou te ajudar para que não haja erro, e a melhor forma de você ter ciência de que está fazendo a aplicação em todos os planos é você realizar da seguinte forma. Você vai selecionar o quadrante da lesão, mais ou menos o plano de 1 por 1, e vai selecionar o quadrante dentro dele sempre 1, 2, 3, 4. Será 10 unidades. E aí você tem certeza de que você fez em todos os planos. Se você tiver um pouco de dificuldade para identificar onde está essa lesão, em qual plano, né, de estrutura de pele ela está, você realiza unidades em todos os planos. E aí vem 1, 2, 3 e 4. Sempre. Quando eu devo realizar 1? Se você percebeu que ela está mais escura aqui, você faz 1 unidade onde ela está mais escura, 2 e vai aumentando gradativamente. Aqui está tudo muito claro, mas vamos aplicar em todos os planos. 1, 2, 3 e 4 e por aí vai. Sempre fazendo assim. Então o segredo é, dentro de um quadrante de 1 por 1, você realiza mais 4 divisões. 1 unidade. 2 unidades, 3 unidades e 4 unidades. Por quê? Porque a quantidade de produto vai interferir no plano de aplicação diretamente dessa mescla. Como vocês vão ver no protocolo, na ficha do protocolo, a indicação é de 15 dias entre uma sessão e outra, e o mínimo são 5 sessões. Já penso que vocês vão trabalhar em 10 em uma média, tá? Depois de uma avaliação, vocês vão repetir e vão repetir o protocolo se for necessário. Combinação com outros procedimentos estéticos, eu sempre gosto de associar principalmente o microagulhamento. Aí você pode intercalar. Eu faço na mesma sessão dependendo da lesão. Dependendo da lesão não, eu dou um tempinho. Aí como seria? Depois de 10 dias,
né? O paciente volta e eu faço mais uma aplicação e aí eu faço a entrega com drug delivery. Eu uso esse mesmo medicamento que eu usei aqui, só que eu vou entregar com microlesões do microagulhamento. Quando eu faço esse tipo de abordagem, eu não gosto de ultrapassar 0,5 a profundidade da agulha, tá? Porque senão eu posso agredir demais e aí acaba gerando um efeito rebote. Então eu gosto de trabalhar sempre assim. A mescla que eu oriento vocês a utilizarem aqui, o que eu estou te orientando é o mandélico, é o ele junto com o tranexâmico, é uma união e um conjunto que eu sempre utilizo. Essa mescla específica é da linha PHD, mas você pode trabalhar também com outras linhas, com outras mesclas, não necessariamente somente com a PHD. Sempre orientando, sempre dando uma analisada na questão do fármaco que você vai utilizar. Ação despigmentante, a gente costuma sempre acompanhar também revisões com aplicação de vitamina C. Já existe mesclas, a da Victa, se não me engano, já tem vitamina C na própria aplicação para melasma dela, que é uma que eu utilizo muito também, que é da Vitalab. Aí tem outros laboratórios que também desenvolvem produtos próprios para esse tipo de hipercromia, né, o melasma. Existem vários outros tipos e nas outras manchas vocês podem fazer aplicações diferenciadas, não precisa necessariamente trabalhar em todos os planos. Aí você pode entrar como se fosse o Skin Booster. Eu só gosto de fazer no melasma porque o melasma tem essa questão de estar em vários planos distintos. E aí a gente sempre faz em todos os planos para garantir o melhor resultado. Novamente aqui, a gente vai fazer a aplicação dessa forma. Em um quadrante a gente vai fazer umas 4 divisões e dentro dele a gente vai ter 10 unidades de medicamento. E assim finaliza a nossa aplicação para melasma.